ouvir agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. No ar pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, mais um Leitura Dinâmica. E hoje nós vamos falar com Daniele Carvalho, ela que é voluntária do Seara Bendita, evangelizadora e escritora espírita. E no programa de hoje nós vamos falar de dois livros, O Menino de Luz e também vamos falar de Além das Nuvens. Daniele Carvalho, que bom estar junto contigo mais uma vez. E para falar, né, de literatura espírita para as crianças. Conta para a gente desses trabalhos. Quantos livros já são, Dani? Tudo bem, Damião? É uma satisfação estar aqui com você nesse trabalho tão legal, divulgando os livros, né? E eu já tenho mais de 20 anos trabalhando com as crianças, né? Na evangelização. Tem aí uns 10 anos que eu psicografo, né? E é isso, assim. O primeiro, hoje a gente vai falar dos meus dois primeiros livros. Então, já faz um tempão que eles estão por aí, graças a Deus. Ainda estão sendo impressos, né? E as crianças gostam muito deles também. Vamos começar, então, falando desse que é o Menino de Luz. Conta um pouco dessa proposta para a gente. O Menino de Luz, ele é um livro que eu gosto muito, porque, assim, ele traz uma história que vai falar de virtudes para as crianças, né? E é um tema tão importante hoje em dia, né, Damião, as virtudes, porque tá ficando meio para trás isso, né? Então, que pena, né? Que pena. Por isso incentivar, né, Dani? Uhum. É uma pena. Então, é um menino que ele decide que ele tem que ir atrás de um pote de ouro que fica atrás do arco-íris. Não tem aquela lenda que tem um pote de ouro atrás do arco-íris? Então, ele resolve seguir para ir até atrás do arco-íris. E nesse caminho, ele encontra vários bichinhos, né? Então, ele encontra a coruja, ele encontra a tartaruga, ele encontra o macaquinho, a borboleta. Então, por exemplo, a tartaruga pede para ele deixar a ansiedade dele com ela e levar a paciência dela com ele no caminho. Então, na verdade, faz um paralelo com a nossa evolução, né? Com a evolução dos espíritos no planeta Terra. Então, o macaquinho, por exemplo, o menino deixa a tristeza dele com o macaquinho e leva a alegria do macaquinho, porque não tem bicho mais alegre que o macaco, né? Leva a amizade da borboleta, deixa a tristeza. Então, ele vai encontrando cada hora um bichinho que vai dando para ele uma das virtudes e vai explicando para ele o que é aquela virtude, entendeu? Chega no fim do livro, ele encontra o pote de ouro, mas dentro do baú tem outra coisa. Você quer que eu conte? Posso dar spoiler ou deixa? Para quem quiser saber. Vamos deixar para as pessoas, Ele encontra, para as crianças. Olha, ele encontra o baú, mas então daí fica, né, uma incógnita aí para quem quiser dar uma olhada no livro. É um livro muito bonitinho, as crianças gostam muito, e é do Espírito Augusto César Neto, né, que é o mentor do nosso trabalho com os jovens na Seara Bendita. E é assim, aquele livrinho para a mamãe contar antes da criança ir dormir, ou no Evangelho no Lar também, sabe? Pega o Evangelho, faz a parte dos adultos e pode ir contando até achar cada bichinho, né? Um dia para as crianças, fazer um momento de Evangelho no Lar com as crianças, que é tão importante também, que senão eles largam o Evangelho no Lar, né? Eles acham chato. Então, é uma dica aí para quem quiser. Tá aí o Menino de Luz, da Daniele Carvalho. E tem um outro livro que queria que você falasse um pouquinho para a gente, que é o Além das Nuvens,
também do Augusto César Neto, né, Também. Dani? O Além das Nuvens foi o primeiro livro que eu psicografei, o Menino de Luz foi o segundo, né? O Além das Nuvens, ele fala assim de uma maneira muito suave, muito sutil para as crianças. Esse é mais voltado para crianças um pouquinho menores, tá, Daniel? É sobre o plano espiritual, tá? Então, e é de uma maneira assim que eu penso que o Augusto quis trazer para ninguém ficar com medo, né? Na hora de partir ou na hora que algum parente nosso precisa ir embora, né? Que chegou a hora, contar de uma maneira mais suave. Então, que como é lá no. É uma cidade que chama Além das Nuvens. Como é essa cidade? O que tem na cidade? Né? O que depois que a gente desencarna, o que acontece? Vem, então, um espírito familiar te buscar, te leva para lá, você vai aprender a viver na cidade além das nuvens, né? Você pode conhecer sem estar desencarnado, então conta como para a criança, você aprende a tomar água de novo, lá vai ter bichinho. Então, conta essas coisas de uma maneira bem infantil e bem sutil para as crianças, tá? Que também dá para usar no Evangelho no Lar. É um livrinho muito bonitinho, mas ele tem frases mais curtinhas, né? Por ser para crianças menores. Então, ele é bem bonitinho. Ele também é do Augusto. E foi, assim, muito prazeroso fazer, porque quando eu recebi a mensagem, eu levei para a mãe do Augusto, que era a dona Yolanda, né? Ela já faleceu, tá lá do outro lado, trabalhando com ele. E eu levei para ela e perguntei, dona Yolanda, a senhora acha que é mesmo do Augusto? Porque a gente fica com dúvida, né, Damião? Ela falou, não, minha filha, é dele, pode mandar porque vai ser publicado. E olha ele aí, nunca saiu, né, das editoras, sempre está por aí. E é uma satisfação também. É usado nas evangelizações, tanto um como o outro, tá? Os trabalhos de evangelização usam bastante. E esse é mais ou menos para criancinha assim, de 5 anos, mais ou menos, já dá para contar esse, tá bom? Olha aí, né? Nós destacamos o Além das Nuvens, destacamos também para você que está aí nos acompanhando o Menino de Luz. Eu deixo esse espaço para a sua mensagem final. Daniele Carvalho. Então, a mensagem que eu tenho hoje vai para os pais, né? Para que eles não deixem de levar seus filhos na evangelização, e se eles não possam levar, que eles possam adquirir livros espíritas, que muitas vezes vendem nos centros espíritas, nas livrarias dos centros espíritas, ou nos sites espíritas. Por que eu falo isso? Porque a gente nunca pode deixar de falar de Jesus para as crianças. E se nós somos espíritas, a gente pode dar a base espírita para a criança. Tem muita gente que fala, não vou ensinar nada, meu filho escolhe. Mas você precisa dar uma base, ele pode escolher depois, né? Então, hoje em dia, as crianças precisam saber que Jesus mora dentro do nosso coração, Jesus está do nosso lado, né? Que Jesus sempre esteve ao nosso lado, que Deus, nosso Pai, olha por nós. Isso está faltando hoje em dia. As crianças preferem ficar no videogame, na televisão, no TikTok, e não sabem da espiritualidade, não sabem do amor de Jesus. Então, essa é a minha mensagem, para os pais não desistirem de levar as crianças. Porque quando eles ficam doentes, a gente não leva eles no hospital, não tem que tomar um remédio amargo. Por que não pegar um dia da semana e levar seu filho na evangelização espírita do seu centro espírita? É isso, Damião. Eu acho que hoje a gente precisa priorizar algumas coisas. E a evangelização infantil está precisando ser priorizada. É isso. Nós conversamos com Daniele Carvalho, que destacou para a gente O Menino de Luz e o livro Além das Nuvens. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Leitura Dinâmica.